Então, meus queridos, vamos lá, deixa eu mudar aqui o slide para vocês. Tá, vai estar aí na tela de vocês o slide, tá? Quem está acompanhando pelo Google Meet vai estar o slide. Quem estiver acompanhando pelo Facebook e Twitter, pelo Facebook e Instagram, ou melhor, Facebook e YouTube, vai estar aí vendo a minha imagem com o slide. Tá? Deixa eu só organizar aqui. Isso, agora sim. Tá. Então, nós vamos estudar hoje a continuação daquela discussão que o apóstolo Paulo iniciou no último capítulo, tá? Na última aula, né? Então, nós estamos num processo de estruturação dos argumentos do apóstolo Paulo ali no início da carta. Tá? Lembrando que essa carta está intimamente ligada com o que aconteceu na última carta. A gente, semana passada, mostrou para vocês toda a confusão ali por conta das mudanças de plano do apóstolo Paulo, as explicações que ele deu à igreja e os problemas que foram ocasionados por conta dessa mudança de planos. O apóstolo Paulo pretendia passar 2 vezes por Corinto, né? Acabou passando só uma. Nessa passagem houve um grande desentendimento, houve muito problema, e o problema que acontece lá, a discussão que acontece lá, vai reverberar nesses próximos versos que nós vamos estudar hoje. Então, a gente vai ler o verso e vai passar a tratar do conteúdo. O tema geral dessa aula é como tratar o irmão arrependido. Tá? São as orientações que o apóstolo Paulo vai nos passar nesses próximos versos. Como tratar o irmão que se arrepende e deseja ser reintegrado ao corpo da igreja, à comunhão da igreja. Então vamos ler o texto bíblico. O texto diz o seguinte: se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas, em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco que confirmeis o vosso amor para com ele. Foi por isso que também vos escrevi, para saber se, por meio dessa prova, sois obedientes em tudo. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhes perdoo, se é que tenho perdoado alguma coisa. Foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Então, a gente já tinha adiantado um pouquinho ali do contexto. O que está acontecendo nesse momento aqui, tá? Paulo está se referindo a algum irmão da igreja de Corinto que exerceu forte oposição ao apóstolo Paulo, muito provavelmente na visita constrangedora. Como eu informei para os irmãos há pouco, na contextualização, nessa passagem do apóstolo Paulo lá por Corinto, nessa primeira passagem, ele pretendia fazer 2, uma na ida e uma na volta. Nessa passagem da ida, que ele cita no último trecho que nós estudamos, que é conhecido como passagem constrangedora, visita constrangedora, houve um forte embate ali entre o apóstolo Paulo e os membros da igreja de Corinto, muito provavelmente por conta das coisas que aconteceram, das coisas que foram tratadas na primeira carta, que é a série de problemas que o apóstolo Paulo trata. Lembrando que a primeira carta aos Coríntios são muitas as questões que o apóstolo Paulo trata. Tem problema com imoralidade, tem problema de comportamento ético, tem problema de comportamento relacional, tem a questão das confusões em relação à ceia, tem a questão das confusões em relação a alimentos oferecidos a ídolos. Então, tudo isso está ali envolvido naquela discussão ali da primeira carta, e isso gerou muitos problemas. Fora todo aquele preâmbulo que é tratado nos primeiros 4 capítulos, das facções que se organizam, que estão organizadas na igreja em torno das lideranças que passaram por lá. Aquele pessoal que foi dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então, essas facções todas que se organizaram também vão estimular essa confusão que vai ser tratada ao longo da carta e que vai desaguar nessa visita do apóstolo Paulo. Então, é uma visita bastante dura, tem muita discussão. O apóstolo Paulo sai de lá muito triste, como nós estudamos na última aula, e agora ele está se referindo a um líder que se levanta nessa reunião. Pelo entendimento da maioria dos estudiosos do texto, eles vão apontar que um líder da igreja se levantou. O apóstolo Paulo não cita nomes aqui, também não dá muito mais detalhes nesse trecho, nem ao longo da carta ele vai dar outros detalhes, mas o fato é que ele diz aqui que alguém que exercia liderança
se levantou contra eles, né? Se levantou contra ele e causou muita tristeza, não só a ele, mas também a um grupo considerável da igreja, tá? Então, inclusive, ele vai dizer, para não ser muito severo, eu vou dizer que ele causou tristeza a alguns de vocês, tá? Mas, na verdade, o apóstolo Paulo tem consciência de que a igreja também não ficou satisfeita com essa confusão. Uma primeira pergunta que a gente pode fazer é quem é esse líder, tá? Alguns comentaristas acreditam que esse opositor é o irmão incestuoso, aquele que é citado lá na primeira carta, no capítulo 5, do verso 1 ao 13. Aquele que estava tendo um caso com a sua madrasta, que estava dormindo com a madrasta. Alguns apontam que seja ele, por quê? Porque isso justificaria o fato da igreja não ter se oposto ao comportamento, quando até mesmo a comunidade não cristã se opunha a tal comportamento. Lembra que lá o apóstolo Paulo, lá no verso 1, lá do capítulo 5, ele vai dizer que esse comportamento, né, de manter relações sexuais com a madrasta, muito provavelmente com o pai ainda vivo, né, com o pai ainda vivo, até porque o apóstolo Paulo não faz citação do estado de viuvez, ele fala da mulher do pai, né, e há uma forte tendência dos intérpretes de acreditarem que o pai desse rapaz ainda estava vivo, né, e ele estava mantendo relações sexuais com a sua madrasta. Então o apóstolo Paulo diz, olha, esse comportamento não é aceito nem mesmo pelos não cristãos e vocês estão aceitando esse comportamento sem fazer nenhum tipo de reprimenda, sem fazer nenhum tipo de oposição, tá? Então nesse quesito eles acreditam que esse opositor é esse rapaz, é esse tal do irmão incestuoso que se levanta, que exercia algum tipo de liderança na igreja. Isso justificaria o fato da igreja não ter se oposto a ele. O apóstolo Paulo, inclusive, diz que a igreja meio que se alegra não, mas ela meio que acha aquilo até um ato meio que louvável, né? Porque lá no texto, no capítulo 5 da primeira carta, as palavras do apóstolo Paulo vão ser no sentido de a igreja está comemorando essa situação ao invés de estar lamentando aquela situação. Então, nesse processo, acredita-se que pode ser esse rapaz, o opositor, tá? Só que não há certeza enquanto a essa interpretação, porque o apóstolo Paulo lá atrás fala abertamente de quem é o rapaz, né? Ele aponta, ó, eu sei que há entre vocês alguém que está tendo esse tipo de comportamento. E aqui na carta, na segunda carta, ele não faz nenhuma referência direta, ele apenas diz que é alguém que causou muita tristeza para a igreja, tá? O fato é que ele é um líder, o ponto aqui que a gente tem certeza é que essa pessoa que se opôs fortemente ao apóstolo Paulo e que liderou uma oposição forte ao apóstolo Paulo é um líder da igreja, tá? E que a igreja, de alguma forma, especialmente após receber a carta severa, aí aqui não confundir, tá? Porque as expressões às vezes trazem alguma confusão. Nós temos a visita constrangedora e a carta severa, tá? A visita constrangedora é essa primeira passagem do apóstolo Paulo, lá por Corinto, na ida para Macedônia, e a carta constrangedora é a carta que ele escreve lá da Macedônia, manda por intermédio de Tito, para entregar essa carta aos Coríntios, que é essa carta que gera a nossa segunda carta, tá? É essa carta que o apóstolo Paulo rasga o verbo com os Coríntios, tratando de todos os problemas que foram vividos nessa visita, das discussões que foram vividas nessa visita. Ele é muito duro nessa carta, muito provavelmente ele deve ter feito algum tipo de reprimenda muito forte, envolvendo inclusive compreensão de salvação daqueles irmãos, a ponto de fato, criar um choque muito grande na igreja. Nós não temos acesso a essa carta, não tivemos acesso a essa carta severa. Alguns acreditam, mais para frente a gente vai chegar lá para o finalzinho da segunda carta, o tom do apóstolo Paulo muda, ele começa a ficar mais duro novamente. Então, alguns acreditam que esse trecho da carta seja essa carta severa, mas a comunidade de intérpretes especializados não acha que essa seja a melhor interpretação. A gente vai ver mais para frente por que
o tom do apóstolo Paulo muda no meio da conversa ali, no meio da carta. Mas o fato é que essa carta gera um constrangimento na igreja. A igreja toma uma atitude e disciplina esse irmão, tá? Ele disciplina esse irmão. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer ali que basta a punição da maioria, ali no verso 6, no trecho que nós estudamos agora, que acabamos de ler. Então, sobre disciplina eclesiástica, eu recomendo que vocês consultem a nossa aula 10, tá? Aula número 10, lá do curso da primeira carta aos Coríntios. Está lá no YouTube, também está no aplicativo da igreja, tá? Essas aulas estão publicadas lá. Eu não lembro se está publicado no Facebook, é provável que esteja, mas no YouTube está publicada. Você basta procurar lá a playlist da primeira carta aos Coríntios, que você vai ter lá na aula 10, nós tratamos sobre disciplina eclesiástica. Eu vou só resumir rapidamente para que você entenda o que é disciplina eclesiástica. Eu não vou trabalhar todos os conceitos aqui, porque a gente já trabalhou naquela aula, você pode voltar lá e assistir com calma. A disciplina eclesiástica no texto bíblico é exclusão de membro, tá? Não existe disciplina eclesiástica para fins didáticos, do tipo tirar o irmão da equipe de louvor porque ele está em disciplina, tá? Se o irmão do louvor estiver em pecado, a igreja tem que disciplinar. Se for disciplinar, ela vai excluir ele do rol de membros, tá? A ideia de disciplina no texto bíblico é exclusão da comunhão, tá? É a tal da excomunhão mesmo, que é uma expressão que é usada mais por católicos. Então, qualquer outra coisa é discipulado, qualquer outra coisa está dentro do processo de discipulado. O processo de discipulado leva a, muitas vezes, pedir ou determinar que o irmão deixe de participar de algum tipo de atividade ou não exerça qualquer tipo de função na igreja, porque ele ainda está sendo discipulado em alguns aspectos da vida. Mas quando a pessoa está reticente no pecado e não deseja mudar, não há constrangimento em relação ao seu erro, a comunidade, ao discipliná-lo, a comunidade eclesiástica, ao discipliná-lo, vai retirar ele da comunhão da igreja. Essa é a orientação do apóstolo Paulo ali no capítulo 5 da primeira carta, e é também a orientação de Cristo lá nos evangelhos, quando fala do irmão que cometeu pecado contra você. Aí tem todo aquele processo de orientação, de ir uma vez, de ir duas vezes, e com testemunhas, depois levar a comunidade, levar a eclesia, né, levar a igreja, e aí a igreja então tem que tomar uma decisão. Então, se você quiser saber mais sobre isso, convido você a ir assistir a nossa aula lá sobre disciplina eclesiástica, lá no capítulo, lá na aula 10 do primeiro curso, tá? Então, ao que tudo indica, pelo restante do texto, a igreja disciplinou o rapaz, ele foi excluído da comunhão da igreja, e ao que tudo indica, a disciplina surtiu o efeito desejado. Porque lembrando, a gente vai trabalhar isso ao longo da aula de hoje, mas lembrando que um dos objetivos da disciplina não é apenas tirar a pessoa do meio do corpo, a fim de evitar a contaminação do resto do corpo, que é uma expressão que o apóstolo Paulo vai trabalhar lá na primeira carta aos Coríntios, que ele vai dizer para evitar o fermento, né? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então ele diz, se você permitir que um pecador, um pecador contumaz, um pecador não arrependido, continue envolvido com a igreja ali, ele vai influenciar o restante da igreja. Então por isso a gente tira. A igreja é composta de pecadores arrependidos que desejam a transformação, tá? Que estão no processo de santificação, reconhecendo seus erros e constantemente se autoavaliando, tá? A ponto de se arrepender constantemente. Aqueles que não se arrependem não dão demonstração de salvação, se não dão demonstração de salvação, não devem fazer parte do corpo da igreja, tá? A gente trabalha com mais calma lá na aula sobre disciplina eclesiástica. Mas o fato é que o objetivo da disciplina é que, por meio de uma ação dura, de uma ação mais severa, a pessoa tenha um tipo de choque. É essa a expressão que o apóstolo Paulo usa lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz lançar a Satanás, tá? Entrega esse corpo a Satanás para ver se o espírito é salvo. É mais ou menos isso que está contido dentro da expressão que o apóstolo Paulo está trabalhando lá na primeira carta. A ideia é que a pessoa se assuste porque ela foi retirada do corpo da igreja, e lembre-se que a igreja tem, a gente explica lá na aula sobre disciplina eclesiástica com mais propriedade, mas ali você tem a aplicação da doutrina das chaves, tá? Que é aquele texto bíblico que Cristo fala que o que a igreja ligar na terra será ligado no céu, o que a igreja desligar no céu será desligado na terra, né? Ou melhor, que aquilo que a igreja desligar na terra será desligado no céu.
Ali está falando de disciplina. Então, quando a igreja olha para um pecador contumaz e diz, esse não é dos nossos, porque ele não deseja se comportar como os nossos, então não deseja se comportar como um salvo, segundo o padrão bíblico, então é um processo, inclusive, de dizer assim, olha, essa pessoa não é salva, essa pessoa não vai ter um encontro com Cristo no dia da ressurreição, ela vai ter um encontro com o leão, ela não vai ter um encontro com o cordeiro, ela terá um encontro com a condenação eterna. Então, a ideia da disciplina eclesiástica é que a pessoa sofra esse baque, tá? De perceber que a comunidade olhou para ele e disse, você não é salvo, porque você não dá demonstrações de salvo, não dá demonstrações de santificação, não dá demonstração de mudança de vida, então isso gere algum constrangimento e, de fato, desperte um arrependimento real. Essa é a proposta da disciplina eclesiástica. Eu sei que nós sabemos que não é bem assim que a igreja trata, muitas vezes a igreja trata apenas como se livrar de um problema, tá? E exclui a pessoa, e a gente vai tratar disso ao longo da aula, dessas consequências. Mas, ao que tudo indica, esse irmão que foi disciplinado, esse líder da igreja que estava se opondo ao apóstolo Paulo foi disciplinado, e a disciplina surtiu efeito. Ele se arrependeu, e agora o apóstolo Paulo vai nos ensinar como tratar da restauração do irmão arrependido e das consequências de não fazer isso, tá? Isso é interessante porque ele não vai só dar um roteiro de como tratar o irmão arrependido, ele vai falar das consequências que a igreja pode sofrer se não fizer esse tipo de ação, se não tomar esse tipo de atitude, tá? Então, nesse quesito, ele vai nos ensinar como tratar do irmão arrependido e das consequências de não fazer isso, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender é a necessidade da disciplina. A gente já trabalhou um pouquinho isso e a gente precisa entender que pecados não disciplinados produzem tristeza na igreja. É isso que o apóstolo Paulo trata ali nos primeiros versos 5 e 6, quando ele diz que aquele irmão que se opôs a ele, que trouxe essa situação constrangedora para a igreja, causou tristeza não só a ele, o apóstolo Paulo, mas causou tristeza à igreja, tá? E, de fato, pecados não disciplinados, eles vão tornando a igreja insensível, tá? Vão tornando a igreja insensível e a igreja acaba perdendo a alegria da salvação, que é aquela expressão que Davi usa lá no Salmo 51, quando ele reconhece o seu pecado, ele então arrepende-se do seu pecado e ele reconhece que o seu estado de frieza espiritual diante do pecado que ele havia cometido com Batseba, né, do adultério e da morte de Urias, né, que ele determinou ali que Urias fosse mandado para o fronte de batalha exatamente para morrer em guerra, né, de maneira que ele pudesse então justificar para as outras pessoas a gravidez de Batseba. Então, Davi, ao ter consciência dessa situação e se arrepender do seu pecado, ele percebe que a frieza espiritual, a insensibilidade da convivência com o pecado, tirou dele a alegria da salvação. E isso também é plenamente possível de acontecer na igreja. Uma vez que a igreja convive com o pecado com muita facilidade, convive com o pecado com uma certa tranquilidade, ela vai se tornando insensível ao pecado, e ao se tornar insensível ao pecado, ela começa a não mais distinguir o que de fato é salvação. E aí a igreja, ao invés de ser uma comunidade que celebra a salvação de quê? A salvação das pessoas que estavam condenadas pelos seus pecados. Ao invés de ela ser uma comunidade que celebra a salvação e estimula o comportamento bíblico, o comportamento de santidade, ela vai se tornar outras coisas. Aí ela começa a se tornar um clube social, ela começa a se tornar um ponto de encontro, ela começa a se tornar um ambiente de apenas de boas ações sociais, ela deixa de ser um ambiente de experiência de salvação. E isso é importante lidarmos com essa situação, entendermos essa situação, por quê? Porque se a igreja ignora que a sua grande tarefa, a sua grande missão é anunciar às pessoas a salvação em Cristo, tá? A igreja deixa de ser igreja, deixa de cumprir a sua tarefa, deixa de cumprir a sua missão. E aí ela passa a ser outra coisa e não ser mais igreja. Então, pecados não disciplinados, quando a igreja lida com uma certa facilidade ou com uma certa intimidade com o comportamento pecaminoso,
isso gera na igreja a insensibilidade, consequentemente ela perde a alegria da salvação. O pecado não disciplinado, ela tira o ânimo para o trabalho, tá? Para o trabalho discipulador. Tá? Perdoa aí, o slide está um pouco errado aí na grafia, mas o pecado não disciplinado, ela tira o ânimo para o trabalho discipulador. Porque o que acontece? Se nós começamos a ter na igreja uma atividade, ou melhor, um comportamento pecaminoso, contumaz, e as pessoas não se importam com isso, qual é a razão, então, de exercer discipulado? Qual é a razão, então, o que gerará em nós um desejo por discipular pessoas para que elas sejam moldadas à imagem e semelhança de Cristo? Se a igreja inteira, ou se a boa parte da igreja, ou a maioria da igreja, convive com o pecado com grande facilidade, com grande tranquilidade. Então, nesse sentido, tá, pecados não disciplinados tiram o ânimo da igreja para o trabalho discipulador. A igreja deixa de ser igreja. Tá? O mandamento para a paz, no que depender de nós, não se aplica a esse caso. Na última aula, a gente falou sobre a questão do mandamento bíblico, de que no que nos for possível, nós devemos ter paz com todos. Contudo, isso aqui não se aplica a esse tipo de situação, porque muitas vezes a igreja não quer disciplinar um pecado que está latente no meio da igreja para não criar constrangimentos entre membros, entre pessoas da igreja, entre lideranças, entre famílias influentes na igreja, pessoas que estão ali há muito tempo e muitas vezes se sentem quase que com donos de uma cadeira cativa dentro da igreja. Então, para não gerar constrangimentos, a gente vai passando pano, a gente vai fazendo vistas grossas, a gente vai tolerando esse tipo de comportamento, e ao tolerar esse tipo de comportamento, a gente vai dizendo, não, vamos manter a paz, vamos tentar construir aqui pontes ao invés de derrubar pontes, mas esse tipo de mandamento de ter a paz no que depender de nós não se aplica a esse caso. Quando é pecado, o texto bíblico diz que o pecado deve ser disciplinado, deve ser exposto, deve ser revelado e deve ser retirado do meio do povo. Lembre-se lá dos exemplos mais drásticos que nós temos no Antigo Testamento, o caso de Acais lá, do pecado de Acais, que toda a comunidade ao redor vai sofrendo por conta daquele pecado. Até que o pecado é exposto, até que o pecado é demonstrado, até que a desobediência é de fato exposta diante de toda a comunidade, você tem um processo de estresse de toda a comunidade ao redor. Então, Deus ali, naquele exemplo lá do Antigo Testamento, está mostrando para nós como é que o pecado é tratado. Tem algo muito semelhante a que acontece no Novo Testamento, lá com Ananias e Safira. Quando Ananias e Safira mentem para os apóstolos, dizendo que entregaram todo o valor do terreno, aquele processo de exposição, tanto de Ananias quanto de Safira, é para deixar claro, tanto para quem está lá naquele momento, quanto para nós que está lendo anos depois, estará lendo o texto anos depois, que Deus não tolera pecado. Tá? Deus não tolera, Deus não convive com o pecado. E se nós, como igreja, somos o corpo de Cristo, e nós, como corpo de Cristo, toleramos o pecado, nós estamos forçando Cristo a tolerar o pecado, porque se nós somos o corpo de Cristo e toleramos o pecado, nós estamos fazendo com que Cristo tenha comunhão com o pecado. É óbvio que ele não tem comunhão com o pecado, o texto bíblico diz isso, mas é para que a gente entenda o nosso comportamento equivocado. Não é à toa que nas cartas do Apocalipse, que nós estamos estudando aos domingos à noite, muitas vezes Jesus Cristo fala à igreja em tons de, olha, se você não se arrepender, eu não vou considerar você como igreja, eu vou tirar de você o seu candeeiro, eu vou tirar de você alguma coisa que lhe identifica como igreja. Então, nesse sentido, nós devemos compreender que o mandamento para a paz com todos não se aplica a pecado. A igreja precisa disciplinar pecados. Tá? A igreja deve chorar pelo pecado, assim como chora a morte de um irmão, porque o irmão que vive em pecado, na verdade, vive em morte, vive em estado de morte. E, além do mais, que problemas não resolvidos, eles se acumulam e viram problemas maiores. Tá? Uma vez que a gente não resolve um problema no nascedouro, esse problema vai se acumulando, outros vão vindo, e depois, quando você resolve tomar uma atitude, já tem muitos problemas, e aí o caos será muito maior, e aí às vezes a gente desiste de tomar uma atitude porque o caos já está reinando. E nesse sentido, a gente acaba se desmantelando como igreja e se desorganizando
como igreja. Por isso a congregação deve tomar uma atitude, que é o que o apóstolo Paulo fala ali no verso 6. Ele diz, olha, vocês tomaram uma atitude por maioria, tá? Basta a atitude da maioria, basta aquilo que a maioria decidiu como punição, tá? Segundo ponto aqui que a gente pode ver a partir do verso 7. No verso 6, até do verso 6, ele vai tratar da questão da necessidade da disciplina, e a partir do verso 7 ele vai tratar da necessidade do perdão. Porque como eu já tratei anteriormente, a comunidade cristã, ela não deve ser uma comunidade preocupada única e exclusivamente em disciplinar. Ela é uma comunidade perdoadora. Por quê? Porque ela foi perdoada. Então, pecados disciplinados devem ser perdoados. E aqui é um ponto interessante, que a gente acha que o perdão depende do arrependimento, tá? E o texto bíblico não trata dessa forma. O pecado não, ou melhor, o perdão não depende do arrependimento, tá? Nós perdoamos independente do pecador ter se arrependido, tá? Porque nós fomos perdoados antes do nosso arrependimento, tá? A restauração da comunhão depende do arrependimento. Para que a pessoa seja restaurada à comunhão da igreja, a comunhão do corpo, ela de fato tem que demonstrar arrependimento. Mas para que nós perdoemos o pecador, perdoemos o erro, o fato, ou a falha, não depende dele ser se arrependido. Tá? Jesus Cristo nos perdoou quando nós ainda éramos pecadores. Jesus Cristo nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Tá? Então, o perdão da congregação também é parte do processo disciplinar. Quando a igreja demonstra ao faltoso que ela perdoou o pecado, consciente de que ela mesma foi perdoada de um mal muito maior, de um pecado contra Deus, quando ela demonstra isso ao pecador, isso também faz parte do processo de constrangimento do pecador, daquele que falhou, daquele que errou, no processo de perceber a sua falha, o seu erro, e então buscar o arrependimento real e buscar então a reintegração ao corpo. Tá? Perdoamos, pois fomos perdoados por graça. Tá? Jesus Cristo não nos pôs nenhum tipo de condicionamento para o perdão. Tá? O texto bíblico é muito claro em relação a isso. Não há condicionamento para o perdão. O perdão nos é dado por graça. A salvação nos é dada por graça. Tá? A fé, inclusive, que responde ao chamado da salvação, também é um dom que nos é dado por Deus. Também é uma graça que nos é dada por Deus. A fé salvífica, a capacidade de responder positivamente ao convite da salvação é graça derramada sobre nossas vidas. Então, não é uma troca. Jesus Cristo fez a parte dele e nós fazemos a nossa parte. Nós fomos perdoados de graça, por graça. Tá? Cristo pagou o preço em nosso lugar e estendeu a nós o seu favor. Estendendo a nós o seu favor, nós recebemos ele de mãos vazias, recebemos por graça. Então, irmãos disciplinados devem ser consolados, amados e acompanhados. Quando nós disciplinamos alguém na igreja, nós não simplesmente excluímos ele da igreja, jogamos ele para fora e largamos mão dele. O texto bíblico nos orienta a acompanhar essas pessoas. O texto lá de Jesus, quando Jesus fala lá da disciplina, ele diz assim: a partir do momento que a igreja exclui, você tem que tratá-lo como um publicano e um fariseu, como um gentio publicano e fariseu. E às vezes a gente olha para esse texto e vê ali uma ordem de Cristo para tratar essas pessoas com animosidade, porque Cristo teve muitos embates com os publicanos e com os fariseus. Acontece que o que está no contexto ali, o que está embutido nas palavras de Cristo, é que nós devemos tratar ele como alguém que não conhece o Evangelho. Com alguém que não conhece o Evangelho, o que nós fazemos? Nós evangelizamos. Nós levamos a palavra de Deus a ele. Nós anunciamos o Evangelho para que haja constrangimento, conversão e mudança de vida. Esse é o processo que nós devemos fazer com aqueles que são disciplinados da igreja. Nós devemos tratá-los como alguém que precisa ser evangelizado. E quem precisa ser evangelizado tem que ser consolado, tem que ser amado, tem que ser acompanhado, tem que ser disciplinado, ou melhor, discipulado, tem que haver um acompanhamento. A disciplina eclesiástica não é cortar um membro do corpo a ponto de perdê-lo para sempre. A ideia é restaurar essa pessoa para que ela possa ser reintroduzida ao corpo de maneira sadia. Tá? Então, o abandono, ele gera tristeza, gera amargura e endurece ainda mais os corações. Acho que todos nós temos alguma experiência ou alguma história que nós conhecemos de alguém que sofreu algum tipo de baque na igreja, algum tipo de disciplina na igreja,
por N razões, e por conta disso, porque foi abandonada pela igreja, acabou que ficou mais triste, gerou mais tristeza no seu coração, gerou mais amargura em relação ao evangelho, seu coração foi mais endurecido e ele ficou mais difícil falar do evangelho e conviver com o evangelho, com essa pessoa, por conta desse processo de disciplina mal administrado, desse processo de disciplina que não foi feito da maneira bíblica. Tá? Volto a dizer, a disciplina é uma ordenança bíblica. Uma igreja, uma marca de uma igreja, nós estudamos isso há alguns anos atrás, quando nós estudamos sobre as marcas de uma igreja saudável. Uma das marcas da igreja saudável é a disciplina eclesiástica, é a consciência da disciplina eclesiástica, mas a disciplina eclesiástica envolve o tratamento do pecado e o tratamento do pecador, a ponto de restaurar o pecador. O objetivo é sempre esse, é restaurar o pecador. Nunca é simplesmente abandonar o pecador. Então, quando a igreja abandona, ela gera tristeza, ela gera amargura, ela endurece ainda mais o coração. É isso que o apóstolo Paulo vai citar ao longo desse contexto. Ele vai dizer, olha, basta a punição da maioria. Para quê? Para que ele não fique mais triste, tá? Para que essa pessoa que foi disciplinada não fique mais triste, não fique mais amargurada. Tá? A igreja é uma comunidade terapêutica e agregadora, não o contrário. Tá? A igreja precisa compreender isso. Ela é uma comunidade que trata pessoas que estão sofrendo por conta do pecado, que foram, de alguma forma, ao longo da sua história, houve um problema, houve momentos de arrependimento, e nesse processo a igreja então trata essas pessoas de maneira terapêutica, agregando, juntando. Nós somos um corpo, por isso nós nos unimos uns aos outros, estamos próximos uns dos outros. Não é o contrário, tá? E muitas vezes a igreja acaba se comportando de forma contrária, sendo mais como uma comunidade acusadora e desagregadora do que propriamente uma comunidade que trata terapeuticamente as pessoas e agrega as pessoas de uma maneira geral. Então a igreja ama mesmo os não arrependidos, pois fomos amados quando ainda éramos pecadores. Isso é o que está lá em Romanos 5,8, tá? Que Deus prova o seu amor por nós quando entregou Cristo Jesus em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. É isso que o texto diz. Então Deus provou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. E como é que ele fez isso? O ato de amor foi entregar seu Filho em nosso favor. Então, nesse processo, já descrito lá em Romanos pelo apóstolo Paulo, a igreja ela deve amar os não arrependidos. Ainda que o indivíduo que tenha sido disciplinado não tenha demonstrado arrependimento, nós continuamos amando ele, tratando, tentando restaurá-lo, trazer para próximo de nós, de maneira que ele possa ser constrangido pelo amor bíblico, pelo amor cristão, e ele então se arrependa dos seus pecados e possa ser restaurado à comunidade da igreja. Os arrependidos devem ser restaurados como se nada tivesse ocorrido. E aqui é interessante, porque às vezes a gente gosta de tirar uma ideia de que a igreja tem uma espécie de livro de registro de faltas, tá? A igreja não tem um caderninho de registro de faltas. O irmão cometeu tantas faltas, então a gente vai anotando aqui no histórico dele, tá? Pecado arrependido é pecado esquecido, tá? Pecado perdoado é pecado esquecido. O texto bíblico lá em Colossenses capítulo 2, verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo pregou no madeiro o escrito de dívida que era contra nós, tá? Então, ou seja, aquilo que Deus tinha contra nós foi pregado no madeiro junto com Cristo. Deus esqueceu a nossa dívida, tá? Cristo pagou a nossa dívida. Logo, Deus nos trata como se nós nunca tivéssemos cometido pecados, porque estamos em Cristo. Então, nesse sentido, a igreja deve fazer a mesma coisa, porque se Cristo fez assim conosco, se Deus fez assim conosco, nós devemos fazer a mesma coisa com aqueles que cometem falta contra nós. Eles devem ser restaurados como se nada tivesse acontecido. E aqui é um ponto interessante que às vezes a gente ignora. Especialmente isso deve ser pensado em casos específicos, porque uma coisa é o irmão que é um membro de igreja, que tem pouca participação nas atividades da igreja. Outra coisa é aquele que tem muita participação nas atividades da igreja e às vezes ele comete um pecado que precisa ser disciplinado, um pecado que ele não se arrepende, um pecado que gera esse processo de disciplina. Uma vez que houve o arrependimento dessa pessoa,
nada impede que ele volte às suas atividades. Tá? É óbvio que, por uma questão de prudência, nós podemos caminhar algum tempo até que a pessoa, de fato, esteja restaurada, demonstre a restauração, o arrependimento e possa voltar às suas atividades costumeiras dentro da igreja. Mas o fato é que não há uma espécie de quarentena. Tá? O texto bíblico não fala em quarentena para o pecador arrependido. O texto bíblico trata que o arrependido, o que genuinamente demonstra arrependimento, nós devemos tratá-los como se o pecado nunca tivesse ocorrido, porque o pecado foi perdoado, foi arrependido, a comunhão deve ser restaurada como era anteriormente. Tá? Não há essa razão. Tanto é que o apóstolo Paulo orienta aqui aos coríntios, dizendo, olha, vocês devem procurar essa pessoa e devem juntar-se a ela e devem agregá-la. Por quê? Porque senão ele vai ficar amargurado, ele vai se perder e vocês vão perder essa pessoa. Então a ideia de tratar o irmão arrependido é que ele sinta-se restaurado e reagregado à igreja de maneira completa. Não tem uma espécie de quarentena. O texto bíblico não exige esse tipo de comportamento. É óbvio que, dependendo da situação, dependendo do tipo de pecado, e pecados públicos devem ser tratados de forma pública, pecados particulares devem ser tratados de forma particular. Esse também é um princípio a ser tratado dentro do processo de disciplina. Tá? Dependendo das consequências do pecado, você tem também uma forma de tratar isso dentro do corpo. Tá? As extensões das consequências, também isso deve ser tratado dentro do corpo. Mas uma vez que houve genuíno arrependimento, nada impede, tá? Nada impede que esse irmão genuinamente arrependido seja reintegrado e restaurado ao corpo, inclusive voltando a fazer as coisas que ele fazia antes. Em relação ao indivíduo aqui que o apóstolo Paulo cita, nós não sabemos se ele voltou a exercer algum tipo de liderança na igreja, mas é muito provável que sim. À medida que ele se arrependeu, foi restaurado, ele deve ter voltado a exercer algum tipo de liderança dentro da igreja, porque muito provavelmente o seu comportamento de liderança não é apenas algo que lhe foi dado das suas condições humanas pessoais. Também tem a ver com os dons que Deus deu a ele, com os dons que Deus pode ter colocado à disposição desse irmão. Então, nesse sentido, nós devemos entender que o arrependido deve ser restaurado como se nada tivesse ocorrido. Colossenses 2,14, o escrito de dívida que era contra nós foi pregado na cruz. Tá? Não há por que nós termos alguma espécie de escrito de dívida em relação aos nossos irmãos. Tá? Então, assim como a disciplina é um ato coletivo, a restauração também deve ser um ato coletivo. A decisão da maioria é a decisão da igreja. Aqui é um outro ponto importante que o apóstolo Paulo vai citar ali no verso 10. No verso 10 ele diz o seguinte, ó, se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu lhe perdoo. Se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Então, preste atenção aqui num ato interessante. A igreja, a comunidade, é chamada a tomar uma decisão coletiva. Tá? E a decisão coletiva é a decisão da maioria. Tá? A decisão da maioria é a decisão do corpo. Então, se a igreja perdoou o irmão que se arrependeu, ainda que eu duvide do arrependimento dele, se eu sou parte do corpo, eu devo perdoar aquele irmão, porque o corpo entendeu dessa forma. Essa é um tipo de comportamento que a gente vê muito pouco, porque embora nós queiramos fazer parte de uma igreja, nós não queremos fazer parte de um corpo, nós não queremos fazer parte de uma comunidade que juntas tomam uma decisão. A gente está sempre disposto a dizer, mas isso foi a igreja que decidiu, não fui eu que decidi. Se a igreja decidiu e você é parte da igreja, você decidiu junto com a igreja. Por isso que o apóstolo Paulo diz, se vocês perdoaram alguma coisa, também eu lhe perdoo. Ou seja, se a igreja perdoa o irmão que está lá convivendo com o cara e sabe, e está vendo, está testemunhando o arrependimento dele, o apóstolo Paulo, que está longe deles, que está em outra cidade, em outro local, em outro território, o apóstolo Paulo diz, olha, eu como parte do corpo de vocês, perdoo também, porque se vocês perdoaram, vocês que são crentes, são meus irmãos em Cristo, podem reconhecer um arrependimento real. Se vocês entenderam que ele se arrependeu, não tem por que eu aqui dizer que não vou perdoá-lo. Então eu perdoo junto com vocês.
Aí ele diz, ó, se é que tenho perdoado alguma coisa, foi por vossa causa que fiz na presença de Cristo. Então ele diz, olha, eu perdoei esse irmão por causa de vocês, porque vocês perdoaram ele. Porque vocês perdoaram ele, eu o fiz na presença de Cristo, eu perdoei esse irmão na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. E aqui é um outro ponto que nós vamos ver logo na sequência, porque finalizando essa compreensão de que a decisão da comunidade é a decisão de toda a igreja, inclusive daqueles que provavelmente acharam que não era o caso de perdoar o irmão, de restaurar a comunhão, uma vez que a maioria decidiu pela disciplina e a maioria decidiu pela restauração, a igreja toda toma uma decisão. E aqueles que foram vencidos ali na compreensão, eles devem assumir para eles também a decisão da maioria. Óbvio, tudo isso aqui nós estamos falando dentro de um contexto de uma igreja que, de fato, está trabalhando orientada pelo Espírito. Nós sabemos que tem igrejas que muitas vezes se desviam e tomam decisões de maioria que está equivocada, uma decisão de maioria que muitas vezes está muito longe da orientação do Espírito Santo. Mas o fato aqui é que o apóstolo Paulo está tratando com uma igreja que é uma igreja que, ainda que tenha muitos problemas, é uma igreja que é de Cristo, é uma igreja que é orientada pelo Espírito. Então, se nós somos uma igreja orientada pelo Espírito, se os nossos irmãos creem que esta igreja é uma igreja orientada pelo Espírito, a decisão da maioria é uma decisão orientada pelo Espírito. Tá? Então, nesse sentido, nós reconhecemos que a decisão da maioria é a decisão de toda a igreja. E aí, ele abre aqui no verso 10 o tópico aqui das consequências dos perigos de não agir de forma bíblica, no processo dos perigos que são possíveis se nós não tomarmos uma atitude em relação aos arrependidos, em relação ao pecado e em relação ao arrependimento de forma bíblica. Ele finaliza ali o verso 10 dizendo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, e passa para o verso 11 dizendo, porque não ignoramos as suas artimanhas. Então, Paulo faz a seguinte advertência, para que Satanás não leve vantagem sobre nós, porque não ignoramos as suas artimanhas. Quando a igreja deixa de ser uma comunidade agregadora e terapêutica, Satanás leva vantagem. Por quê? Porque Satanás começa a usar esse ambiente para desestimular o pecador a buscar arrependimento, para desestimular o pecador a buscar arrependimento e desestimular a igreja a se tornar uma comunidade perdoadora. Quando a igreja rejeita os arrependidos, o diabo os acolhe, tá? O inimigo, Satanás, os acolhe. E eles vão ser acolhidos ou em comunidades equivocadas, em comunidades que muitas vezes têm um comportamento antibíblico, ainda que se digam bíblicas, têm um comportamento de perdoar todo tipo de falha e dizer que as pessoas não precisam mudar em absolutamente nada, porque Cristo as aceita do jeito que elas são. O texto bíblico não diz isso, tá? Inclusive o hino que a gente canta, Vem Como Estás, né? Ele não tem essa ideia, tá? A ideia é que a pessoa venha naquele momento, que ela não deixe para depois, tá? Não é a ideia de que ela não venha sem nenhum tipo de mudança de comportamento, tá? À medida que você se encontra com Cristo, mudanças serão necessárias, porque você vai ser moldado à imagem e semelhança de Cristo. O seu eu antigo fica para trás, o que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios mesmo. Ele vai dizer, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Então, nesse sentido, quando a igreja rejeita os arrependidos, quando ela demonstra que ela não é empática ao arrependimento, as pessoas que não são recebidas de volta na igreja, os arrependidos, eles vão ser abraçados em outros ambientes e vão ser abraçados pelo próprio inimigo. Então, Satanás alcança vantagem sobre a igreja quando induz os faltosos a pensar que nunca terão perdão da comunidade ou restauração. Exatamente porque a igreja não se demonstra como uma comunidade agregadora, uma comunidade que recebe os arrependidos e que trata o pecado arrependido, o Satanás vai induzir os faltosos a dizer, olha, não tem chance, errou, está fora, foi cortado, segue a vida, abraça agora a vida de pecado e não há mais restauração para a sua vida. Quantas pessoas você pode puxar de memória aí, pessoas que você já conviveu ao longo da vida cristã, de pessoas que tiveram algum problema ou cometeram algum pecado, às vezes nem sequer foram disciplinadas, a própria vergonha do comportamento pecaminoso lhes afastou da igreja e por conta disso eles olharam para a igreja, uma comunidade não agregadora, uma comunidade não acolhedora dos arrependidos e disseram o seguinte, bem, eu não vou voltar lá porque senão vou ser mais
destratado, eu vou ser mais acusado, então não tem arrependimento para mim mesmo, eu vou continuar na vida do jeito que eu estou. Tá? Tem um texto, tem um livro chamado Maravilhosa Graça, de um autor americano chamado Philip Yancey. Os primeiros parágrafos do livro, ele trata de um assunto que o livro fala do fato que a igreja perdeu a graça, né? Ele vai fazer uma crítica, uma dura crítica à igreja, dizendo que a igreja perdeu essa compreensão de graça, e ele começa o livro contando uma história de um conhecido dele que trabalhava com esses grupos de apoio a pessoas em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade de vida ali, e ele estava acompanhando uma prostituta, o rapaz do relato, e ele então começa a conversar com essa prostituta. Ela já estava um pouco mais avançada na idade, já não tinha mais a beleza física nem o vigor físico da juventude, né? Já estava muito debilitada por causa do muito uso de entorpecentes, então ela mesma já não alcançava, com a prostituição do próprio corpo, já não alcançava o retorno financeiro necessário. Ela então passa a... Papel, filha? Depois o papai pega papel para você, tá? Ela então já não alcançava mais o vigor físico, não alcançava mais o retorno financeiro. Ela passa então a comercializar a filha. Ela tinha uma filhinha pequena, então ela começa a oferecer a filha dela pequena para os degenerados, para os pervertidos que entendiam valor em alguma coisa disso, tinham algum prazer com esse tipo de relação. Aí o rapaz pergunta para a moça, para a prostituta, se ela nunca tinha pensado em procurar ajuda numa igreja. Aí ela responde assim: para quê? Para eu me sentir mais pecadora? Né? Para eu me sentir mais suja? Eu já me sinto suja o suficiente, não preciso ir para a igreja para me sentir mais suja ainda. Então, nesse processo, a gente percebe que, de uma maneira geral, a igreja, quando ela não se comporta de maneira bíblica, quando ela não se comporta como uma comunidade agregadora, essas pessoas olharão para a igreja e nunca pensarão que poderão ser recebidas, porque não haverá perdão ou restauração para os seus pecados. Então, primeiro Satanás tenta fazer com que creiamos que nossos pecados são inofensivos. Essa é a primeira artimanha dele, é o que ele faz lá com Adão e Eva. Ele diz: não vai acontecer nada, vocês não vão morrer, pode comer do fruto, Deus disse para não comer, mas isso é bobagem, come aí que não vai acontecer nada com vocês. Então, primeiro ele tenta fazer isso. E uma vez que a gente comete o pecado, uma vez que a gente comete o erro, depois do estrago feito, ele tenta fazer crer que não há perdão ou restauração para os nossos pecados. Então você pode vasculhar na sua mente, na sua cabeça, você vai com certeza lembrar de uma, duas ou mais pessoas que passaram por esse tipo de situação ou que ainda estão passando por esse tipo de situação, e boa parte desse problema está ligada ao fato de não enxergarem na igreja esta comunidade agregadora, essa comunidade terapêutica, essa comunidade acolhedora dos arrependidos. Tá? Então, como eu já citei, né, o texto bíblico nos orienta o seguinte, lá em Colossenses 2,13, né, o texto vai dizer que estando mortos pelos vossos delitos e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, tendo-nos perdoado todos os nossos delitos. Então, o que aconteceu conosco no momento da nossa conversão, no momento da nossa salvação, é que quando nós ainda estávamos mortos, quando nós ainda não havíamos nos arrependido, tá? Ele nos deu vida juntamente com Cristo, tendo nos perdoado os nossos delitos e pecados. Então, a partir do momento que nós compreendemos que Deus nos deu vida quando nós ainda éramos mortos, tá? Nós não temos o direito de, como igreja, de como comunidade, negar vida àqueles que estão se achando mortos por conta de seus pecados, por conta de suas falhas. Nós temos que ser uma comunidade que restaura pessoas, que agrega pessoas, e nós fazemos isso por meio do amor. É óbvio, nós não temos que ser uma comunidade que tolera o pecado, tá? Não é isso que nós estamos ensinando, mas nós temos que ser uma comunidade que, ao reconhecer o arrependimento, nós acolhemos essas pessoas, nós acolhemos elas e restauramos elas à comunhão da igreja. Por fim, Satanás é um inimigo astuto e perigoso, por isso devemos permanecer atentos. É isso que o apóstolo Paulo fala lá no último verso 11, porque não ignoramos as suas artimanhas. Quando a igreja brinca com esse tipo de situação, ela abre brechas enormes, ela abre avenidas enormes para que Satanás atue no seu meio, para que Satanás atue no meio da membresia, no meio das pessoas, criando um ambiente desagregador,
tá? Um ambiente desacolhedor, um ambiente de acusação, ao invés de instaurarmos um ambiente acolhedor, um ambiente onde as pessoas podem se sentir à vontade, onde as pessoas podem, de fato, compreender a necessidade de serem moldados à imagem e semelhança de Cristo por meio do processo de santificação. Tá? Subestimar o seu poder é sucumbir às suas artimanhas. Subestimar que o Satanás pode usar essas situações para nos derrubar como igreja é sucumbir às suas artimanhas. Por isso, resistimos ao inimigo e nos rendemos a Deus. Nós resistimos às ciladas do inimigo e nos rendemos à orientação bíblica, à orientação divina, que é ser uma comunidade agregadora, uma comunidade acolhedora. Então, o texto está exposto, a gente explicou, a gente fez algumas aplicações e agora, se tiver alguma dúvida, eu vou abrir para os irmãos aí, se alguém tiver alguma dúvida. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, clica aí na mãozinha, a gente abre o microfone, os outros também vão poder ouvir as suas dúvidas.